Olá, seja muito bem-vindo. Hoje estou aqui para novamente te trazer uma história super interessante da nossa playlist especial Príncipes Reais. Lembrando que nessa playlist temos vídeos novos todas as quintas-feiras. Como foi dito no vídeo de ontem, hoje nosso vídeo também foi sugestão da nossa inscrita e vem complementar a história do vídeo anterior. Inseparáveis por toda a vida, aqui no canal, Ana Maria e Constantino também estarão unidos nessa sequência de 2 vídeos. Pronto para embarcar comigo em mais uma história? Então vamos lá. Constantino era filho do diadoque Paulo. Diadoque é o termo utilizado para se referir ao herdeiro do trono na Grécia e da princesa Frederica. Constantino nasceu em 2 de junho de 1940 em Atenas. A família real aguardava ansiosamente o nascimento de um herdeiro homem. Sendo assim, o nascimento do príncipe Constantino foi motivo de muita alegria. Mas apesar da felicidade da família, o momento era muito delicado para o país. As tropas alemãs já tinham rondado grande parte da Europa. A Grécia, que até então era um território neutro, teve que se envolver efetivamente na guerra. Conscientes de que a prisão da família real era um grande objetivo dos exércitos alemães, a família deixou a Grécia. Somente o pai de Constantino ficou para trás. Eles passaram quase 3 anos sem se ver. Posteriormente, ele foi ao encontro da esposa e dos filhos. Em 22 de abril, a família partiu para a Ilha Grande, a bordo de um hidroavião britânico, e encontraram refúgio no Egito. Lá, a presença da dinastia helênica preocupou o rei Faruque I, pois os seus ministros eram pró-italianos e os italianos aliados dos alemães. Enquanto o reino helênico foi gradualmente libertado durante 1944 e a maioria dos exilados gregos puderam retornar para suas casas, o pequeno Constantino e a sua família tiveram que ficar no Egito devido ao aumento da oposição republicana em seu país. Um referendo foi organizado na Grécia em 1º de setembro de 1946 para determinar a forma do regime político desejado pelo povo dali por diante. Os monarquistas obtiveram, então, 69% dos votos e a família real foi convidada a retornar ao país. Um país que permanecia ainda muito afetado pelos racionamentos e privações como consequência da guerra. Paulo e Frederica decidiram fundar uma escola onde Constantino e suas irmãs receberam suas primeiras aulas. Em abril de 1947, com a ascensão de seu pai ao trono, sob o nome régio de Paulo I, Constantino tornou-se o diadoque, ou seja, o herdeiro da coroa. Tinha apenas 6 aninhos de idade e mudou-se com a família para o palácio de Tatói. O menino e suas irmãs, Sofia e Irene, eram supervisionados por um grupo de governantas e tutores britânicos. Após os 9 anos de idade, Paulo I decidiu começar a treinar seu filho para herdar o trono. O príncipe foi matriculado em um colégio convencional. A partir de 1955, também começou seu treinamento militar. Cheio de energia, ingressou no movimento escoteiro e praticou muitos esportes. Ao longo de sua infância e adolescência, participou de grandes eventos da alta sociedade e acompanhava regularmente os seus pais nas suas funções oficiais. Em 1958, o rei Paulo I deu a seu filho um veleiro de presente de Natal. Posteriormente, Constantino passou a maior parte do seu tempo livre
treinando no barco. Entrou para a seleção grega de vela, viajou a Roma para a inauguração dos Jogos de 1960 e, em seguida, competiu na Baía de Nápoles e conquistou a medalha de ouro. Para os gregos, era um grande momento de orgulho nacional. Em 2 de junho de 1958, foi celebrada a maioridade de Constantino, que então prestou juramento de fidelidade ao pai e às instituições do reino perante o arcebispo de Atenas. Depois de uma passagem pela escola naval, ingressou na escola de aviação. Também participou de um programa especial de ciências constitucionais e políticas na Faculdade de Direito da Universidade de Atenas. Representava o pai em certas cerimônias oficiais como parte da sua preparação para governar e já tinha grandes responsabilidades. Paulo I sofreu muito por não ter sido preparado para o poder. Cuidou para não cometer o mesmo erro com seu filho. O monarca até autorizou Constantino a assistir às reuniões do gabinete a partir dos 9 anos de idade. Ele só não poderia fazer nenhum tipo de comentário e não falar nada durante as reuniões. Uma vez adulto, o herdeiro recebeu permissão para intervir nas discussões com os ministros e até mesmo opinar. Em 1964, Paulo I começou a sofrer de problemas de saúde que evoluíram rapidamente. O diagnóstico era terrível, um tumor no estômago, e ele teve que ser operado em fevereiro. Enquanto aguardava sua recuperação, nomeou Constantino como regente. Mas o soberano faleceu no dia 6 de março, com 62 anos. Constantino subiu ao trono, assumindo o nome de Constantino II. Por causa da sua pouca idade, ele tinha apenas 23 anos, enfrentou forte oposição e foi taxado de inexperiente e influenciável. No entanto, a entronização de Constantino também foi vista como uma promessa de mudança por parte da opinião pública helênica. Especulou-se na época que ele teve um relacionamento com uma atriz grega e a imprensa também creditou a ele um caso amoroso com a atriz Elizabeth Taylor. A rainha Frederica entrou em pânico, com medo que o filho fizesse um casamento desigual. Mas o coração de Constantino já tinha dona. Pertencia à princesa Ana Maria, sua prima. O vídeo anterior traz toda essa longa e linda história de amor em detalhes. Se você não viu, vá lá conferir e saber os pormenores desse romance. Na época em que se conheceram e começaram a se interessar um pelo outro, Ana Maria tinha apenas 13 anos. Constantino encontrou sua prima também em 1961 e secretamente pediu a mão dela em casamento. Nos meses que se seguiram, sob o pretexto de praticar a navegação, visitou Ana Maria em seu país por várias vezes. Porém, a morte inesperada de Paulo I complicou a organização do casamento, pois tornava Constantino novo rei dos helenos e sem uma rainha. Em 30 de agosto de 1964, dia do 18º aniversário, Ana Maria renunciou seus direitos ao trono da Dinamarca, abraçou a fé ortodoxa e correu para Atenas para os braços do seu amado. A união de Ana Maria e Constantino II foi feita com muita pompa e circunstância. Uma festividade suntuosa. A ostentação
foi alvo de inúmeras críticas, já que a situação da maioria dos gregos era miserável. Constantino II ocupou o trono em um período de grande instabilidade política, com parte dela tendo sido causada por suas próprias ações. O monarca teria conspirado para derrubar um governo eleito democraticamente, o que acabou resultando na ocorrência de um golpe militar em 1967. Com as divergências políticas e militares, o rei foi condenado ao exílio e perdeu o seu cargo real. A família real grega foi condenada a deixar o país às pressas e a monarquia foi abolida. Constantino e Ana Maria tiveram 5 filhos: Alexia, Paulo, Nicolau, Teodora e Filipe. Somente os 2 primeiros nasceram durante o seu reinado, os demais nasceram nos tempos do exílio. Constantino assumiu a coroa aos 23 anos e reinou sobre o país por apenas 9 anos, entre 1964 e 1973, antes de a monarquia ser abolida de uma vez no território. O ex-soberano atuava no campo do esporte enquanto esteve fora da Grécia, sendo que a maior parte desse tempo viveu na Inglaterra sob a proteção da rainha Elizabeth II. Membro honorário do Comitê Olímpico Internacional, participou da organização dos Jogos de Barcelona em 1992 com o seu cunhado, o rei Juan Carlos I. O ex-monarca e sua família foram recebidos no Palácio Presidencial de Atenas, o antigo Palácio Real, no ano de 2009. O governo acenava para o que parecia ser um regresso pacífico dos ex-reis à sua terra. Constantino e Ana Maria, que viviam em Londres antes de iniciar seu regresso à Grécia em 2009, começaram aos poucos, com breves visitas. Constantino teve que repetir em várias ocasiões que reconhecia a República como forma de governo na Grécia e que sua intenção não era restaurar a monarquia. Em uma dessas visitas declarou, abre aspas, sempre desejamos voltar para casa, porque nos sentimos nostálgicos. Agora podemos cumprir esse desejo, fecha aspas. Em 2013, Constantino II e Ana Maria decidiram voltar a viver definitivamente na Grécia. Em 2014, o ex-casal real celebrou as bodas de ouro em Atenas, na companhia de muitas personalidades da elite. Com o passar dos anos, a saúde do ex-soberano piorou e ele começou a sofrer de problemas de mobilidade, além de sérios problemas cardíacos. Vítima de um AVC em 2018, fez frequentes internações hospitalares a partir desta data. Não era incomum o rei ser fotografado em cadeiras de roda ou usando uma bengala. O rei Constantino II morreu em 10 de janeiro de 2023, aos 82 anos. Constantino II, o Tino, como era chamado pelos seus mais próximos, foi então sepultado nos jardins do Palácio de Tatói, ao lado dos demais membros da dinastia helênica. Muito respeitado e querido, sua morte foi lamentada por muitas outras casas reais e por cidadãos do mundo inteiro. No seu funeral, pairava no ar somente um motivo de contentamento: ele morrer em sua terra natal, que tanto o amava e da qual ainda se considerava um rei. Agora que você viu os 2 vídeos e entendeu bem essa história, já estou ansiosa para saber a sua opinião nos comentários. A conclusão do vídeo é você quem faz. Te aguardo por lá para ficar sabendo qual será. Obrigada pela sua companhia.